O que é a política monetária de um país? Política monetária basicamente diz respeito às ações de um banco central buscando influenciar tanto a quantidade de moeda circulando em uma economia, quanto o custo dessa moeda, o custo desse dinheiro. Quando a gente fala dessa primeira variável, que é a quantidade de moeda circulando na economia, normalmente a gente leva em consideração a impressão de moeda, as máquinas e impressoras funcionando, como em La Casa de Papel, por exemplo. Mas na prática o Banco Central tem diversas outras formas de colocar dinheiro na economia, sendo uma delas a compra de títulos do Tesouro, por exemplo. Já o custo desse dinheiro normalmente é ditado pela taxa Selic. Então, em cenários de taxa Selic mais alta, esse dinheiro na economia custa mais caro, o custo de crédito é maior, enquanto em cenários de taxa Selic mais baixa, esse custo é menor. A taxa Selic, como a gente já comentou em vídeos anteriores, é determinada pelo Copom. E o objetivo de controlar essas duas variáveis, tanto a quantidade de dinheiro na economia quanto o custo desse dinheiro, no final das contas é principalmente o controle da inflação. Como o brasileiro bem sabe, a inflação controlada é condição básica para o crescimento econômico de um país e para uma boa qualidade de vida de uma população. Assim, as medidas de uma política monetária são sempre pensadas em gerar um crescimento econômico para o país de um lado e manter a inflação controlada por outro. Então, se a gente considerar que o principal meio de se executar uma política monetária é através da taxa Selic e que o principal fim de uma política monetária é o controle da inflação, cabe a gente entender um pouco melhor como funciona a relação entre taxa Selic e inflação. E para isso eu sempre gosto de reforçar que quando a gente fala de taxa Selic, estamos falando do custo do dinheiro na economia. Então, taxa Selic mais baixa, o custo do dinheiro é mais baixo, taxa Selic mais alta, o dinheiro fica mais caro também, o crédito no país fica mais caro. Tendo isso em mente, em cenários de inflação controlada, pode fazer sentido diminuir a taxa Selic para movimentar a economia. Com uma taxa Selic mais baixa, o custo de crédito fica mais barato, então as empresas podem financiar mais projetos, têm uma facilidade maior de tocar suas operações e o consumidor também tem uma maior propensão a gastar, tem uma maior propensão a consumir. Dessa forma, em cenários de inflação controlada, reduzir a taxa Selic pode contribuir para movimentar a economia. Do lado das empresas, o custo de crédito fica mais barato, então elas conseguem tornar mais projetos viáveis, elas conseguem tocar suas operações de maneira mais barata, e os consumidores passam a ter um maior incentivo a consumir de fato. Nesse cenário, se a gente for ver as empresas podendo se financiar mais facilmente e os consumidores gastando mais, a gente também vê outra consequência que é uma tendência de diminuição do desemprego. Esse foi o exato cenário que a gente viu no Brasil ao longo de 2020 após o início da pandemia. Com a população presa em casa e com uma maior incerteza sobre o futuro, boa parte da população passou a ter medo de perder o emprego ou então perder o emprego de fato. E isso gera um menor incentivo ao consumo. Nesse cenário, a política monetária desenvolvida pelo Brasil foi justamente essa de diminuir a taxa Selic. A inflação na época não era uma preocupação, porque a perspectiva de consumo no país era bastante baixa, e a preocupação de fato era a questão do desemprego. Então, obviamente, aliado a uma questão de auxílio emergencial e tudo mais, a redução da taxa Selic buscava facilitar o crédito para as empresas, fazendo com que as empresas pudessem sobreviver dentro desse cenário e também incentivar o consumo da população. Se formos fazer uma análise retrospectiva de como a economia brasileira se comportou nesse período, a gente vai ver alguns meses de deflação no país, ou seja, com os preços caindo, e uma queda bastante clara da taxa Selic, chegando ao patamar mínimo histórico de 2% ao ano. Na sequência, com o passar dos meses, a economia passou a se recuperar razoavelmente bem e a inflação passou a ser um problema. A gente viu bastante notícia sobre isso no ano passado, da inflação disparando, dos preços aumentando, e quem faz as compras no mercado viu isso na prática. Com os preços disparando, a inflação oficial brasileira chegou a passar o teto da meta estipulada pelo governo. Foi justamente nesse cenário em que a economia já se recuperava razoavelmente bem e que a inflação passou a ser um problema, que agora, no início de 2021, a gente passou a ver o movimento contrário, de alta na inflação, buscando justamente fazer o oposto. Então, o cenário agora é de que a inflação é um problema e a economia brasileira já não é um problema, então a taxa Selic ela é elevada para segurar de fato os preços ao consumidor. Nesse cenário de aumento da taxa Selic, os custos para uma empresa realmente tomar crédito no mercado eles ficam mais caros
e o ímpeto que o consumidor tem de fato consumir diminui. Nesse cenário, a gente vê uma tendência de elevação do desemprego e uma tendência de controle da inflação, uma tendência de diminuição dos preços. E esse cenário hoje faz sentido justamente porque a inflação é um problema e a economia hoje já não é. A economia tem dado sinais fortes de recuperação ao longo de 2021. Agora que a relação entre taxa Selic e inflação é um pouco mais clara, eu vou introduzir uma terceira variável nessa questão que se comunica com as duas primeiras, que é a taxa de câmbio. E para isso eu vou aproveitar o mesmo exemplo que eu já dei para explicar a relação entre taxa Selic e inflação. Se a gente voltar para o ano de 2020, em que eu comentei que a taxa Selic estava diminuindo abruptamente, eu comentei que para as empresas tomar crédito ficava mais barato. Para elas era mais fácil tomar dinheiro no mercado para financiar os seus projetos. Isso quer dizer que se por um lado era mais barato tomar dinheiro emprestado, por outro era menos rentável emprestar dinheiro. E é justamente nesse cenário em que existe uma menor propensão a se investir no Brasil. Com os investimentos rendendo menos, com os projetos rendendo menos para o investidor, o real ele passa a ser menos procurado. O investidor ele passa a procurar outros países para investir o seu recurso, e isso faz com que, com uma menor demanda sobre o real, ele se desvalorize. Então, naquele primeiro cenário em que eu comentei que a gente via a taxa Selic diminuindo, a inflação subindo, a gente vê também uma forte desvalorização do câmbio. Foi esse cenário em que a gente viu o dólar de fato disparar, e na prática, quando a gente fala do aumento do dólar, a gente está falando da desvalorização do real. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizou ao longo de 2020, perdendo valor para diversas outras moedas mundo afora. Isso tem forte relação com uma queda da taxa Selic de fato e com um aumento da inflação no país. Afinal de contas, não faz muito sentido para o investidor estrangeiro, por exemplo, investir o seu dinheiro em um país em que o investimento rende pouco, afinal de contas a taxa Selic é baixa e a inflação do país é forte. Então, em termos cambiais, a gente também viu uma desvalorização muito forte do real. No sentido contrário, quando começou a haver uma forte alta da taxa Selic, eu comentei que existia uma forte tendência de diminuição da inflação. Isso porque vários projetos de empresas deixaram de ser viáveis porque o custo de crédito era mais barato e existia uma menor propensão do investidor a de fato consumir. Nesse cenário, como o custo de crédito no país está mais caro, investir o dinheiro nesse país fica mais rentável. Entendam sempre que tem uma ponta tomando dinheiro emprestado, que é a empresa, e tem uma ponta emprestando dinheiro, que é o investidor, normalmente, é quem realmente empresta esses recursos para quem quer tomar emprestado. E agora a gente já vive um cenário exatamente oposto. Os investimentos passam a render mais, a inflação do país começa a ficar mais controlada e, nesse sentido, existe uma maior demanda por se investir em real. O investidor estrangeiro pode vir mais para cá, por exemplo, porque faz mais sentido investir com uma rentabilidade maior e ter uma inflação menor corroendo seu dinheiro. Com essa maior demanda pelo real, a gente vê uma forte apreciação ao longo de 2021 do real frente ao dólar, por exemplo. Eu sempre gosto de reforçar que na prática existem diversas variáveis influenciando cada um desses parâmetros. Então, a inflação ela não é só função, por exemplo, da taxa Selic, a taxa de câmbio não é só função da taxa Selic e da inflação oficial do país. Existem diversas variáveis se comunicando, essa análise nunca é fácil de ser feita. Mas, em geral, aqui a gente consegue ver dois padrões muito claros e aqui a gente pode dar nome, de fato, a essas políticas monetárias. A primeira delas é a política que a gente chama de dovish. Dovish vem de dove, que é pomba em inglês. É uma política menos austera, é uma política menos preocupada com a inflação e que, portanto, se permite diminuir a taxa de juros, diminuir o custo de crédito no país, aceitando uma elevação dos preços no mercado, aceitando uma elevação da inflação, por exemplo, e, por consequência, uma desvalorização cambial. Esse cenário, como eu comentei anteriormente também, costuma ser mais favorável para a diminuição do desemprego. A outra política possível é a que a gente vê no Brasil a partir de 2021. É a política chamada de hawkish, que vem de hawk, que é falcão em inglês. Essa política de elevação da taxa de juros é uma política mais firme contra a inflação, é uma política que busca diminuir a inflação do país e que, por consequência, tende a levar a um câmbio mais apreciado, a uma moeda mais valorizada frente a outras,
e que também acaba tendo uma chance maior de desemprego, principalmente no curto prazo. Então, do lado dos investimentos, uma política dovish, como a gente chama, é uma política que tende a fazer os investimentos, principalmente de renda fixa, serem menos rentáveis. A gente vê algumas consequências claras em termos de aumento de inflação, depreciação cambial e assim por diante, e nos investimentos a gente tem menores rentabilidades. Foi exatamente isso que a gente viu no Brasil ao longo de 2020. Já se a gente for para uma política hawkish, a gente vê os investimentos rendendo mais porque a taxa básica de juros é maior, a gente recebe mais por emprestar dinheiro, mas é uma política que pode trazer problemas em termos de desemprego no curto prazo e tem uma dificuldade maior de movimentar a economia. Em compensação, a inflação ela fica mais controlada e o câmbio ele fica mais apreciado, a moeda tende a se valorizar mais. Entender essas relações e entender em que momento a gente está é bastante importante para quem quer investir. A ideia aqui não é identificar realmente quanto vai estar o câmbio daqui a pouco ou identificar quanto vai estar a inflação, porque isso é um trabalho super complexo, é um trabalho que sofre influência de diversas variáveis, como eu comentei. É muito complicado a gente, de fato, fazer alguma previsão nesse sentido. Mas para quem busca investir, para quem busca realmente rentabilizar o seu dinheiro, entender em que momento a gente está, se a gente vive um cenário de alta de taxa de juros ou se a gente vive um cenário de queda da taxa de juros, é importante para você identificar onde você está e principalmente como se posicionar frente a isso. Existem formas de ganhar nos dois cenários. É natural que esse assunto gere dúvidas, então se você ficou com qualquer tipo de dúvida, coloque para a gente nos comentários e a gente te responde. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Até mais!